Olá! A partir de hoje nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre o aliancismo, também conhecido como a teologia do pacto. O que é o aliancismo? O que o aliancismo ensina? Bom, fazendo um resumo do resumo, o aliancismo ensina que Deus só tem um povo. E a mesma aliança que ele fez com Abraão, com Adão, a mesma aliança que ele fez, né, no Antigo Testamento com o povo de Israel, ele mantém essa aliança também no Novo Testamento, já que para o aliancismo, igreja e povo de Israel é a mesma coisa. A igreja estava no Antigo Testamento, assim como o povo de Israel está, o povo de Deus está no Novo Testamento, simbolizado pela igreja. Então, ao contrário de outras visões teológicas, Israel e igreja não são duas coisas diferentes, e sim a mesma coisa. A igreja no Novo Testamento é chamada de Israel de Deus. Então, nesse ponto eu concordo com o aliancismo. Agora, o que eu discordo? Eu discordo o seguinte: o aliancismo diz que Deus só tem um povo, eu concordo com ele. Deus só tem uma aliança, e eu concordo com ele. Porém, diz que as alianças ou os símbolos dessas alianças feitas por Deus no Antigo Testamento, elas existem ainda no Novo Testamento, porém com nomes diferentes. Por exemplo, no Antigo Testamento era a circuncisão, era um sinal da aliança entre Deus e o seu povo. No Novo Testamento é o batismo. No Antigo Testamento tinha a Páscoa. No Novo Testamento é a ceia. No Antigo Testamento é o sábado. No Novo Testamento é o domingo. É isso que as igrejas hoje, que creem no, não só as que creem no aliancismo, mas as igrejas cristãs, elas acreditam, pelo menos a maioria. Eu creio que, tirando o Testemunho de Jeová e os adventistas, eles não creem que o sábado mudou para o domingo, eles creem que o sábado permanece. Mas a maioria acredita que o sábado não deve ser mais guardado, agora guardamos o domingo. Bom, cada vídeo eu vou falar de um ponto. Hoje eu vou falar sobre a questão do sábado e do domingo. E, para começarmos, eu separei um texto lá em Êxodo 31:13, que diz assim: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então, isso é um sinal, não só para ele, para aqueles, mas também para as suas gerações. O sábado era um sinal. Por isso, aqueles que defendem o aliancismo dizem o seguinte: na nova aliança, Jesus trocou o sábado pelo domingo. Por isso agora nós guardamos o domingo. Por quê? Porque foi no domingo que, no primeiro dia da semana, que Jesus ressuscitou. Os discípulos, os apóstolos começaram a se reunir no primeiro dia da semana, e nós vemos, por causa disso, uma transição do sábado para o domingo. A grande questão que eu levanto aqui é o fato de Jesus ter ressuscitado no primeiro dia da semana não muda, não demonstra uma transição do sábado para o domingo. O fato dos apóstolos começarem a se reunir, ou a Bíblia mostrar uma reunião da igreja no primeiro dia da semana, também não diz que a guarda do sábado mudou para domingo. Olha que interessante. Mas por que então que a Bíblia mostra essa reunião no primeiro dia da semana? O que aconteceu após a morte de Cristo? Não aconteceu perseguição? E aonde que os cristãos eles se reuniam antes da morte de Cristo? Não era no templo? O cristianismo não sai do judaísmo? Os judeus eles não se reuniam no templo? Então qualquer um que quisesse encontrar um judeu ou encontrar um cristão, eles tinham que ir ao templo, porque era o lugar onde as pessoas se reuniam, onde os cristãos se reuniam. Agora, com a perseguição que começou após a morte de Cristo, não tinha como você ficar indo num lugar onde todos sabiam, qualquer um que quisesse te matar, te perseguir, sabia onde te encontrar. E era muito mais fácil se reunir nas casas, em dia diferente daquele dia que era tido como um dia de reunião e de guarda, para evitar a morte. Se você for ver no Novo Testamento, você acha algo interessante. Em Atos capítulo 5, fala que os cristãos se reuniam no templo e nas casas.
Depois de Atos 5, você não encontra nenhuma referência de cristãos se reunindo em templos, só em casa. Em Atos 8:3 fala que Saulo, ele assolava a igreja entrando nas casas para prender e para matar os cristãos. Então, por causa da perseguição, os cristãos pararam de se reunir nos templos para se reunir nas casas. Mas pode ser especulação tudo isso. Agora eu vou mostrar dois textos que mostram, pelo menos na minha opinião, que não se deve guardar nem sábado e nem domingo. E que o domingo não é o sábado judaico, de forma alguma. E esses dois textos geralmente é tido pela adventista como uma interpretação errada que nós fazemos, mas, na minha opinião, é um texto muito claro. E os dois textos são de Paulo. O primeiro texto é de Romanos, capítulo 13, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, aqui nós vemos que tem pessoas que dizem que um dia é para ser guardado, outros dizem que o outro dia é para ser guardado. Mas um texto mais específico e mostra uma verdadeira transição, né, de antiga aliança para nova aliança, está lá em Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, versículo número 16, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Versículo 17. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, tudo isso que estava no Antigo Testamento, sábados, festas, lua nova, etc., apontava, era uma sombra, apontava para algo que viria. E agora, antes desse texto, o apóstolo Paulo ele explica, ele faz uma introdução muito interessante e começa no versículo 11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão. Não feita por mão, mas a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou a si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos sábados. Esse, portanto, está dizendo, é uma conclusão. Ele está, tudo isso que eu falei, portanto, por causa disso tudo que Cristo fez, não tem mais sábado, não tem domingo, não tem segunda, não tem nada. Todo dia é o dia do Senhor. Se antes tinha o sábado para o judeu, hoje não há mais nenhum dia, porque Cristo nos livrou dessa obrigação de ter um dia sobre nós. Não existe mais nada que nos prenda como o sábado prendia. Agora somos livres em Cristo. É por isso que na Bíblia não há nenhum versículo dizendo que o sábado mudou para domingo. No próximo vídeo, nós iremos falar sobre circuncisão e batismo. E o terceiro e último vídeo nós vamos falar sobre a Páscoa e a ceia. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe.